Ela só precisava ganhar tempo até que a invasão ocorresse. Seu único papel naquele momento era enrolar o máximo possível. Por isso, decidiu puxar conversa com a mulher que a mantinha cativa. "Deixa eu te perguntar uma coisa", começou, com um tom calculadamente casual. "Por que você me odeia tanto assim?" A pergunta fez Sofia retrucar de imediato, como se achasse aquilo uma piada. "Está brincando? Tenta pensar um pouco por si mesma. Por que você acha que eu odiaria alguém que teve mais sorte na vida do que eu?" Edith arqueou uma sobrancelha e questionou, intrigada. "Então é isso? Você acha que eu tenho tudo?" Sofia confirmou com firmeza, quase com raiva. "Exatamente. Você teve sorte. Foi adotada, criada como uma dama nobre." "Ops", disse ela, com um sorriso ácido. "Mas você não sabia disso, sabia?" A revelação veio como um golpe seco. Sofia continuou, aproveitando o impacto da informação. A mãe de Edith era, na verdade, a falecida irmã do conde. A garota deveria ter sido abandonada e deixada à própria sorte, mas o conde escolhera criá-la como sua própria filha. Edith ficou em silêncio por alguns instantes, tentando processar tudo. Enquanto isso, Sofia prosseguiu, impiedosa. "Se fosse eu no lugar dele, teria me livrado de você na hora." A mente de Edith girava. "Então eu não sou a verdadeira filha." Pensava nas dores que a verdadeira Edith havia enfrentado, o abandono, os maus tratos, as privações. Foi só por isso tudo que ela passou? "Se eu ao menos tivesse tido a sorte de nascer na sua posição", exclamou Sofia com rancor. Edith, por sua vez, respondeu com uma certa compaixão forçada. "Pobre Sofia." E acrescentou, provocativa: "A razão pela qual meu irmão não escolheu você não tem nada a ver com sua origem. Tenho certeza de que você ouviu se declarando para Lizzie, que também é uma filha ilegítima." O olhar de Sofia, naquele instante, tornou-se afiado, tomado pela ira. Estava claro o que viria a seguir. Mas Edith sabia exatamente o que estava fazendo. Ela conhecia bem os efeitos de suas palavras, especialmente quando se tratava de Shane, por quem Sofia era apaixonada. Com raiva latente, Sofia perdeu o controle. Usou toda a força que tinha para espancar Edith, desferindo golpes violentos. "Acertei o seu ponto fraco, foi isso? Você é tão estúpida, achou mesmo que eu não sabia?" Provocou Edith, mesmo ferida. Sofia tremia de ódio. Cega pela fúria, partiu novamente para cima da rival, agredindo-a com chutes, socos e tapas, tudo que pudesse machucá-la. Ainda insatisfeita, levou a mão à espada, decidida a acabar com a vida da ruiva. Foi então que a porta se escancarou de repente. Um homem entrou às pressas, interrompendo a cena. "Temos um problema." O alerta cortou o ar como uma lâmina. "Estamos sendo invadidos pelos guardas do Duque." Sofia girou o corpo, surpresa e irritada. "O que quer dizer com isso? Você não cobriu nossos rastros como eu mandei?" O homem gaguejou, tentando justificar-se. "Nós patrulhamos a área, verificamos tudo, mas, mesmo assim, eles nos encontraram. Não sabemos como." "Isso é impossível." "E Shane?" Ela quis saber. O homem respondeu que Shane havia apenas ordenado para não ser incomodado. Diante disso, Sofia murmurou que precisavam agir imediatamente. Mas antes de sair, virou-se para Edith, deixando um aviso. "Não fique muito animadinha por termos sido interrompidas. Eu volto para terminar o que comecei." Edith manteve um sorriso curto, vitorioso e zombeteiro nos lábios enquanto via a mulher se afastar do armazém. A corda que prendia já estava praticamente solta. No fim das contas, não precisava mais se preocupar, havia ganhado o tempo necessário. Cliff logo chegaria. E com ele, viria a salvação. E foi exatamente o que aconteceu. Cliff surgiu, imponente,
e deu fim aos guardas e mercenários que ainda restavam no local. Guiado por uma voz que ecoava à distância, ele avançou em direção ao som. Você é tão encantadora, Lizzie, a voz dizia. Não consegui te esquecer desde a primeira vez em que te vi. Nunca vi ninguém tão linda. Era Shane. Cliff observava pela porta entreaberta enquanto via finalmente frente a frente com Lizzie. A garota, com a voz trêmula, declarava que nem mesmo sabia quem ele era. Mas Shane insistia, encantado. Podemos nos conhecer pouco a pouco. Cliff observava tudo do lado de fora da porta, imóvel e sem esboçar qualquer reação. Assistia em silêncio, sem se mover para ajudar a mulher que gritava por socorro. Em sua mente, as palavras dela ainda ecoavam com força. Você faria realmente qualquer coisa por mim, Cliff? Ele se lembrava com clareza de quando ela dissera aquilo, e de como havia confirmado que sim, aquilo era óbvio para ele. Lembrava do toque dela em seu rosto, da maneira como iludia com doçura. Foi nesse mesmo momento que ela lhe fizera um pedido estranho. Queria que ele se livrasse de seu escolta, o Sr. William. Por quê? Ele perguntara, sem compreender a razão de tal exigência. A loira, antes com uma expressão adorável, transformou-se diante de seus olhos. O semblante ficou sério, quase cruel. Com frieza, explicou que, aparentemente, vinha se destacando demais desde o ocorrido com Edith. Por favor, deixe só Isabel comigo, ela pedirá com firmeza. E então, como se aquilo ainda não fosse o bastante, acrescentou, e aquele cavalheiro que te acompanhou ao palácio, quem era ele mesmo? Acho melhor se livrar dele também. Mas isso deve ser feito discretamente. Ninguém pode saber que fui eu quem ordenou isso. Preocupado, Cliff havia perguntado sobre a segurança dela. Ela, com o olhar sério, apenas garantirá que tomaria cuidado. Ele, ouvindo aquelas palavras vindas de Lizzie, sentirá o coração pesar. Para ele, Lizzie Sinclair era como a deusa da primavera. E, no entanto, às vezes o olhar dela se tornava sombrio, suas palavras estranhas, os pedidos cada vez mais perturbadores. Não bastasse isso, ela nunca demonstrava se importar com os sentimentos dele, colocava-se em perigo deliberadamente, como se não houvesse consequências. Mesmo se algo perigoso acontecer, eu sei que você virá me salvar, Cliff. Ela sempre falava aquilo com uma confiança desconcertante. E ele, mesmo ciente de que ela não dava valor ao que ele sentia, acabava rendido. Quando usava palavras doces, deixava-o completamente vulnerável. Tudo o que ele podia fazer era deixá-la ir o mais longe possível, e, no momento em que ela precisasse, ele estaria lá, pronto para salvá-la. Se é assim, faremos como você desejar, ele havia respondido por fim. Agora, ali parado atrás da porta, Cliff ouvia os gritos de Lizzie, que mandava Shane se afastar. Ela repetia, uma vez após a outra, os mesmos apelos, até finalmente gritar seu nome. Cliff! Por favor, venha me salvar! Era tudo o que ele precisava ouvir. Do outro lado da porta, Shane dizia com um sorriso malicioso. Ele não vai vir te salvar. Mas eu vou te dar muito amor. Lizzie gritava em prantos. Você não entende. Cliff não se importa com a minha aparência. Ele me ama pelo que eu sou. Ninguém nunca poderá substituí-lo. Enquanto ouvia aquelas palavras, Cliff sorriu de forma contida, maliciosamente satisfeito. Por um momento, sentiu como se a tivesse completamente só para si. Dentro do aposento, Shane, com um sorriso sádico, inclinou-se para ela. Quão ruim será o pior lado de um anjo como você? Murmurou, prestes a cometer algo irreparável. Mas a porta se abriu num rompante. Shane, pensando que fosse um soldado, virou-se com irritação. Eu disse para não me interromper. Foi então que viu Cliff. Mas já era tarde demais. O golpe foi certeiro e rápido. Cliff não hesitou. Dominado por sua obsessão, ele só conseguia pensar que amava Lizzie demais para perder sequer um segundo daquele momento.
Assim que Shane caiu, inconsciente, Cliff finalmente se aproximou de Lizzie. E então? Tudo aconteceu como você queria. O que devo fazer agora? Perguntou, com um sorriso sádico nos lábios. Devo eliminá-lo de vez? Lizzie, abalada, respondeu que não queria que ele matasse Shane. Pediu que seguisse a lei. Eu sabia que diria isso, ele respondeu, quase orgulhoso. Ela explicou que não queria que Cliff se metesse em problemas por ter tirado a vida de alguém de maneira descuidada e deliberada. Ia continuar, mas ele a interrompeu. Você não precisa mais fingir. Você mesma disse, eu sou o único que te ama acima de tudo. Mesmo quando você mostra o seu pior lado. Ele se aproximou um pouco mais, o olhar carregado de desejo. Você tem razão. É exatamente assim. Você é tudo o que eu quero. Quero a sua confiança, quero o seu amor, então, por favor, me diga tudo o que quiser, e eu farei qualquer coisa por você. No cativeiro, enquanto isso, Edith já havia conseguido se livrar das cordas logo após a saída de Sofia. Mesmo com a corda frouxa, Edith demorou a se desamarrar. Suas mãos estavam fracas demais, e cada movimento exigia um esforço quase sobre-humano. A garganta, marcada por feridas profundas, não lhe permitia emitir qualquer som. Foi então que ouviu uma voz do lado de fora, um soldado gritando, o jovem mestre. Tremendo e exausta após tantos abusos, Edith reuniu forças para se levantar e caminhar até a porta. Não havia muito alvoroço do lado de fora, o que a fez pensar que tudo havia corrido bem, que a duquesa, junto de Lizzie, estava finalmente em segurança. Tudo o que precisava fazer agora era sair daquele lugar. Ou assim ela acreditava, até ouvir a voz de Sofia, do lado de fora, questionando. Por que você acha que a senhorita Edith não estava com os outros? Lizzie respondeu logo em seguida, com um tom frio. Ainda bem que tivemos a precaução de hospedar Nossa Senhora em outro lugar. Cliff, desconfiado, indagou se Edith estava envolvida naquela situação desde o início. A pergunta, no entanto, soou mais como uma afirmação. É claro. Como você acha que sabíamos onde emboscar vocês? Tudo foi graças à senhorita Edith. Bradou Sofia, espalhando suas palavras como se quisesse que todos ouvissem. Enquanto segurava Lizzie no colo, Cliff apenas sorriu. Parecia, no mínimo, satisfeito em ouvir aquilo. Ele perguntou, quase casualmente, se Edith também havia sido a responsável por informar o local da emboscada, e onde ela estaria agora, já que não estava ali. Até a ligação do Palácio Imperial era mentira. Afirmou Sofia. Tudo isso foi um plano inteligente, elaborado por Nossa Senhorita. Edith, ouvindo do lado de dentro, ficou paralisada. Aquilo era uma loucura. Sofia estava mentindo descaradamente. Mas, seria capaz de provar o contrário? A resposta, infelizmente, era não. Ainda assim, tentou se convencer de que, talvez, ao mostrarem as feridas causadas por Sofia, os outros acreditariam em sua inocência. Precisava sair dali, e depressa. Mas foi surpreendida quando Lizzie se pronunciou. Sendo honesta, quando a carruagem foi emboscada, Edith foi a única que não pareceu surpresa. Essas palavras caíram como uma lâmina. O choque tomou conta de Edith. Lizzie se aninhou nos braços de Cliff e continuou, a voz mansa, quase cruel. Eu vi. Edith até olhou para mim e riu. Lizzie, murmurou Edith, sem forças para dizer mais. Assistia, incrédula, àquela cena. A mulher que tantas vezes havia se mostrado gentil, que usava palavras doces para confortá-la, agora atraía diante de todos. A verdade surgiu como uma tempestade avassaladora. Lizzie sempre fora autora daquela peça. Edith lembrou-se de todos os momentos em que Lizzie se colocará como sua defensora, sorrindo, sendo simpática, encenando a boa vontade. Aquilo não passava de atuação. Ela deveria ter desconfiado muito antes. Todos os seus infortúnios,
cada dificuldade, tinham a assinatura daquela mulher. No fim, Lizzie sempre fora a protagonista daquela novela, bela, justa e adorada. Bastava uma palavra sua, e todos a tomavam como verdade absoluta. Não havia exceções, não importava o quão absurda fosse a acusação. E assim havia sido desde o começo. Mas havia algo diferente ultimamente. Killian lembrou-se de quando, após o acidente, ele lhe perguntara o que ela achava de Lizzie. O tom parecia estranho, como se houvesse algo oculto ali. Teria ele percebido? De volta à realidade, Edith se questionava com desespero. Seria mesmo levada para longe, como a editora original da história? Seria executada também? Será que Killian teria coragem de acabar com sua vida? A pergunta ecoava em sua mente como um grito silencioso. Enquanto isso, fora do cativeiro, Cliff tomava uma decisão. Por ora, garantiria que Lizzie e a mãe dela voltassem para casa em segurança. Se Edith realmente estivesse em conluio com o conde, isso significava que reforços inimigos poderiam estar a caminho. Cliff ordenou, com firmeza, que todos os cavaleiros se preparassem para escoltar Lizzie e sua mãe de volta à mansão imediatamente. Assim que estivessem em segurança, deveriam enviar homens para rastrear Edith. Do cativeiro, Edith ouvia tudo aquilo sem saber o que pensar. Os cavaleiros prontamente acataram as ordens de Cliff, enquanto os soldados arrastavam Sofia para longe. A mulher gritava repetidamente pelo jovem mestre Shane, em um misto de desespero e histeria. Edith se perguntava, atordoada, se realmente seria deixada para trás daquela forma. Era impossível que eles não soubessem onde ela estava. A ideia de ser ignorada a corroía por dentro. Foi então que chegou a uma conclusão incômoda. Talvez a autora daquela história não tivesse tanto controle sobre os acontecimentos quanto ela própria imaginava. Algo, ela não sabia exatamente o que, parecia restringir o poder da autora. E fazia sentido, afinal, em diversos momentos a suposta autoridade narrativa havia vacilado. Ela apenas torcia para que esse fosse mais um desses momentos. Precisava sair dali. Agora. Quando se certificou de que não havia mais ninguém por perto, a ruiva deixou o cativeiro e seguiu apressada, com a mente focada apenas em encontrar uma forma de escapar daquelas redondezas. Enquanto caminhava pela estrada de terra, uma carruagem se aproximou. Sem pensar, ela se lançou na frente do cavalo, assustando o cocheiro, que puxou as rédeas com força para parar o veículo. "Qual é o problema?" perguntou uma voz masculina de dentro da carruagem. "Me perdoe, milord", disse o cocheiro, nervoso. Antes que qualquer explicação fosse dada, Edith apareceu à janela da carruagem, os olhos desesperados, e implorou: por favor, me ajudem. Eu fui sequestrada por mercenários, mas consegui escapar." O casal dentro da carruagem, espantado com a súbita aparição, não hesitou em ajudá-la. Pediram que ela entrasse imediatamente. Dentro do veículo, Edith mal conseguia processar seus próprios pensamentos. Lizzie havia sido tão gentil desde o início. Ela se lembrava de sentir até mesmo certo calor nas palavras da loira, mesmo nas conversas mais triviais. Acreditava, sinceramente, que ela estava preocupada, especialmente na época em que Edith fora falsamente acusada e condenada à prisão domiciliar. Lembrava-se de vê-la chorar, e de como tentou consolá-la, dizendo que aquilo não era culpa dela. Mas agora, tudo aquilo soava como uma grande tolice. A realidade se impunha com frieza, todos os problemas que enfrentará haviam sido causados por Lizzie. De volta ao presente, a senhora da carruagem, notando os tremores do corpo de Edith, mesmo sob o manto que a cobria, comentou, preocupada: "Tenho ouvido falar de muitos sequestros acontecendo ultimamente." Edith apenas assentiu com a cabeça. Seus olhos estavam vazios. Os hematomas visíveis em seu rosto e pescoço denunciavam a gravidade do que havia sofrido. Ela sequer conseguia enxergar claramente o rosto da mulher à sua frente. "Aqui, tome um pouco de água", pediu a senhora, entregando-lhe uma garrafa.
Edith agradeceu com um sorriso fraco, tão vazio quanto seu olhar. Não queria pensar em mais nada. Só desejava fugir de tudo. No Palácio Imperial, Killian questionava sobre a situação no salão principal. Sua escolta explicou que o restante das forças de ataque já havia sido dispensado, embora muitos soldados estivessem feridos. Killian se prontificou imediatamente a ir até o local, mas foi interrompido por Axel, que se aproximou para tranquilizá-lo. Eu cuidarei de tudo por aqui. Você deve voltar para a mansão ducal. Killian pensou em protestar, mas Axel foi direto. Você está preocupado com aquela mulher, não é? Vá até lá. Verifique a situação na mansão. Depois, envie um mensageiro para me atualizar. O Duque ficou em silêncio. Era verdade. Por mais que tentasse se concentrar em seus deveres, a preocupação com Edith martelava em sua mente. Sem mais hesitar, acatou a instrução. Chamou a princesa para acompanhá-lo e solicitou a Lance que lhe entregasse um relatório detalhado sobre os soldados feridos. Na mansão Asvan, Ludwig e a duquesa já haviam retornado. Joceline foi examinada por um médico e, embora estivesse inconsciente, sua condição era estável. Lizzie permanecia ao lado do leito, simulando aflição, enquanto velava o sono da mulher. Cliff tentava consolá-la. Você também deveria descansar um pouco, aconselhou gentilmente. Não posso, tentou argumentar Lizzie. Mas ele a interrompeu. A condição dela é estável. O médico disse que ela vai se recuperar. Lizzie suspirou, murmurando que o que a preocupava era o fato de Joceline ainda não ter recobrado a consciência. No entanto, a conversa foi interrompida bruscamente quando passos apressados ecoaram pelo corredor. Killian entrou no quarto às pressas, abrindo a porta sem cerimônia. Seu rosto estava visivelmente abatido, olhos fundos, feições duras, exausto. Como está minha mãe? Perguntou, direto. Ignorou completamente Lizzie, que estava pronta para iniciar seu teatro particular. Ele passou por ela sem ao menos lançar-lhe um olhar. Cliff respondeu com sobriedade. Segundo o médico, ela não corre perigo. Apenas um traumatismo leve. E uma leve concussão, informou Cliff com seriedade. Mesmo assim, ela ainda não está em condições de acordar. Entendo, murmurou Killian, ajoelhado à beira da cama, segurando a mão da mãe com força. Após um breve silêncio, ergueu os olhos e questionou, e quanto a Edith? Lizzie, sempre pronta para repetir seu enjoativo papel de vítima, tentou se adiantar com a mesma ladainha de sempre. Com um olhar lacrimoso, declarou. Foi tudo culpa minha. Eu sabia que havia algo errado desde que saímos da mansão, mas achei que estava exagerando. Killian, no entanto, foi direto. A frieza em sua voz calou qualquer tentativa de dramatização. Eu perguntei sobre a Edith. Onde ela está? A voz de Cliff interrompeu o silêncio constrangido que se seguiu. Lina não contou o que aconteceu? Questionou, surpreso. Por que estaria preocupado com a mulher que orquestrou esse sequestro? Killian o encarou com um olhar de incredulidade, mas Cliff continuou. Prendemos o irmão dela e a empregada no local do crime. Eles nos deram todas as evidências necessárias para provar que Edith estava envolvida. O Duque reagiu imediatamente, levantando-se de súbito. Isso não faz sentido algum. Gritou. Por que eu confiaria em qualquer coisa que saísse da boca deles? São os primeiros interessados em colocar a culpa nela. Mas, antes que pudesse continuar, algo estranho o atingiu. Uma sensação súbita e incômoda se espalhou por sua cabeça. Imagens confusas invadiram sua mente. Ele levou a mão à testa, tentando compreender o que estava acontecendo. Dor. Tontura. E, no fundo de tudo aquilo, lembranças. Cliff continuava, sem notar a reação de Killian. O mesmo vale para você. Por que confia tanto nela?
Talvez os rumores de que Edith é apenas uma cobra da família Rigelor não sejam tão infundados assim. Ela enganou mais do que só algumas pessoas da nossa família. Lembranças desconexas surgiram, como quando Ana se aproximou dele desesperada, logo após o ataque. Você devia ter ouvido o jeito como a empregada dela implorava para que eu a encontrasse, comentou Cliff. Ela se ajoelhou diante de mim, suplicando para que eu dissesse onde Edith havia sido levada. Aquilo me deixou muito desconfiado. A reação dela foi estranha. Então mandei trancá-la no quarto. Por fim, acrescentou, com certo orgulho. E não se preocupe. Recebemos informações sobre uma família nobre que ajudou Edith a chegar à capital. Logo a encontraremos e a traremos de volta. Killian ficou em silêncio. A devastação em seu rosto era visível. Por um momento, ele se perdeu nos próprios pensamentos. Mas, dentro de si, algo era claro, ele precisava encontrá-la. Precisava achar sua esposa antes que Cliff o fizesse. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu do quarto a passos largos, determinado a resolver aquela situação com as próprias mãos. Enquanto isso, Lizzie, com aquela expressão amarga e insuportável de sempre, ainda acreditava estar no controle. Imaginava que Edith continuaria fugindo e, assim, nunca conseguiria completar o requisito para as condições de exceção do terceiro estágio. Na capital, após ser deixada em um ponto seguro, Edith agradeceu sinceramente ao casal que a havia ajudado. Eu nem sei como retribuí-los por isso, disse, com a voz ainda trêmula. Ora, não foi incômodo algum, respondeu o homem, com gentileza. A senhora, preocupada, perguntou. Tem certeza de que não quer que a levemos até sua casa? Edith sorriu, grata, mas recusou. Obrigada, de verdade. Mas tenho outra coisa para resolver antes. O casal apenas pediu que ela tomasse cuidado, e então se foi. A primeira coisa que Edith fez foi ir até o banco onde mantinha uma conta em nome falso. Mal entrou pela porta e todos, funcionários e clientes, ficaram chocados com seu estado. Os hematomas, o olhar perdido, as roupas sujas, era como se tivessem diante de uma sobrevivente de guerra. Senhorita, quer que eu entre em contato com sua família? Perguntou a atendente, em voz baixa e trêmula. Não precisa, rebateu Edith, firme. Não está vendo meu rosto? Eu saí de casa depois de brigar com meu marido. Por que eu voltaria a falar com ele? A mentira foi dita com tamanha frieza que a atendente apenas balançou a cabeça em sinal de desculpas e se apressou em atendê-la. Confirmou sua identidade, autorizou o saque. Ao perguntar se Edith queria o valor integral, ouviu a resposta. Sim. Prefiro em notas. Fica mais fácil de carregar. Ao sair do banco, Edith sentiu um raro momento de alívio. Ainda bem que usará um nome falso. Se o nome Ludwig estivesse vinculado àquela conta, o ducado já teria sido alertado sobre seu estado. Parou por um instante, observando o céu cinzento. Pequenos flocos de neve começaram a cair, suaves e silenciosos. Primeira neve do ano, murmurou. Achava que o frio era por estar fora da capital, mas durante a noite, de fato, o tempo havia mudado drasticamente. Enquanto caminhava entre os transeuntes da cidade, com os bolsos cheios de notas e o corpo ainda dolorido, Edith tinha um único objetivo em mente: comprar roupas novas. Agora que tinha o dinheiro, esse era o primeiro passo.